Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia do culto. Estamos no segundo capítulo, falando da batalha espiritual. Estamos falando de Amaleque. Como Amaleque, um povo que atacou Israel no deserto, quando Israel estava andando pelo deserto rumo à direção de Deus, a Canaã. E Amaleque, sem dó, sem piedade, atacou por trás, traiçoeiramente, a Israel, matando velhos, crianças e mulheres. Nós falamos dessa ação espiritual em que Satanás tem feito a mesma coisa hoje, porque nós estamos no caminho rumo a coisas maiores e ao novo céu e à nova terra, e Satanás tem tentado destruir velhos, aqueles que estão já com muito tempo de igreja. Eles começam a se acomodar, a se conformar, perdem o primeiro amor, perdem a essência, perdem a pureza, perdem a maneira de tratar a Deus como criança e são alvos de Satanás. Nós vimos também as crianças, aqueles que não crescem espiritualmente, e os novos convertidos que chegam. Ninguém chega grande espiritualmente. Os novos convertidos chegam como bebês. Deve-se ter um tratamento especial sobre eles, porque também haverá um ataque contra a vida deles. E as mulheres relacionando a pessoas que ainda vivem de sentimentos, de emoções, que vivem falando de deserto, de gigante, de vale, de montanha, de luta, de provação, de vingança, de rejeição, de ser invejado, de ser perseguido, ser rejeitado. São pessoas que sempre estão vivendo por sentimentos e emoções, e essas pessoas são presas fáceis para o diabo operar e destruir a vida delas, porque elas não conseguem entender que Cristo é o centro de tudo e que nós estamos em Cristo e nós estamos na palavra e nós já vencemos todas as coisas. Bom, até que essas pessoas elas sejam curadas, os velhos eles voltam a entender que eles vão se abrir e ser como crianças, as crianças cresçam espiritualmente e as mulheres sejam amadurecidas, pessoas que hoje não têm maturidade espiritual sejam amadurecidas, sejam crescidas a ponto de deixar de viver por sentimento para viver por fé. Enquanto isso não acontece, esse Espírito tem agido e operado, e há um tempo para essas pessoas serem curadas. Muitas são curadas, muitas são libertas e muitas não são. Enquanto isso, nós somos atacados ferrenhamente por esse espírito maligno. Então, o que nós devemos fazer? Então, esse vídeo nós vamos falar o que nós devemos fazer em relação a essa batalha espiritual na igreja, no culto. Bom, nós devemos fazer o que Moisés fez. E o que Moisés fez? Quando Amaleque atacou sorrateiramente por trás a Israel nas suas fraquezas, Moisés chamou Josué e deu autoridade a Josué de ir à batalha contra Amaleque, de ir e lutar contra Amaleque. Mas Moisés chamou a Arão e a Ur e subiu ao monte e propôs no seu coração que enquanto Josué estivesse batalhando, lutando fisicamente contra Amaleque, ele estaria no monte com as mãos erguidas, para interceder por Josué, para que ele vencesse a batalha contra Amaleque. Então, a Bíblia está já dizendo aqui, em Êxodo capítulo 17, do 8 em diante, do 8 a 16, está contando essa história. Então, o que a Bíblia nos ensina? Batalha espiritual através da intercessão é de suma importância para coibirmos a ação desse espírito maligno. Veja que Moisés levanta as mãos, está ali com Arão e Ur,
Arão da tribo de Levi, Ur da tribo de Judá, a tribo sacerdotal com a tribo da realeza, e está ali Moisés, o líder, levantando as mãos em intercessão, e Josué está lá embaixo, lutando ferrenhamente com espada, com escudo, contra esse povo tão maligno que eram os amalequitas. E diz a Bíblia que quando Moisés ele erguia as mãos e continuava com as mãos erguidas, Josué começava a prevalecer sobre a batalha e vencer a batalha. Porém a batalha ela não foi rápida, houve um desenrolar lento dessa batalha, e aconteceu que Moisés cansou seus braços, e quando Moisés abaixava os braços, Amaleque prevalecia, e Amaleque ia destruindo o exército de Israel. Veja que como esse povo era forte. Se não fosse a intervenção do divino, esse povo era mais forte do que o povo de Deus, do que Israel, e certamente Israel seria derrotado, Josué seria derrotado, mas a vitória, o segredo e a vitória não estava sobre Josué, estava sobre Moisés, porque Moisés estava escondido, e era Moisés o fator de vitória de Josué e Israel. Mas quando Moisés cansava as mãos, ou seja, ele deixava de entrar nessa batalha por cansaço, óbvio que Amaleque prevalecia. Então veja que nós só vamos vencer esse tipo de força espiritual através de intercessão, através de oração, através de batalha espiritual. Nós sempre teremos na igreja velhos, crianças e mulheres, no sentido espiritual, como eu expliquei no outro vídeo. Sempre teremos. Nós conseguimos consertar alguns, nós conseguimos fazer a obra em alguns, mas chegam outros. Nós sempre teremos esse tipo de pessoa no reino de Deus. Nós só vamos prevalecer pela intercessão. Nós só vamos coibir a ação de Amaleque intercedendo, fazendo batalha espiritual, levantando as mãos. Por isso é de suma importância que tenhamos o grupo de intercessão. É por isso que é de suma importância a intercessão na igreja. Pessoas que são intercessores, parece que não tem tanta importância, mas a vitória não estava na espada de Josué, mas a vitória estava nas mãos de Moisés, nas mãos erguidas de Moisés. Nós precisamos então entender que essa batalha espiritual ela precisa ser feita com as armas espirituais, que é a oração e o nome de Jesus, o cajado. Nós precisamos repreender esse espírito. Assim é de importância que nós, os ministrantes do culto, cheguemos mais cedo e percebamos o ambiente e notemos o que está acontecendo e tenhamos discernimento do ambiente para poder orar. Nós precisamos estar antecipadamente ao culto e orar e repreender Amaleque, repreender os demônios. As pessoas não têm força por si só de vencer esses espíritos, crianças, velhos e mulheres, mas os intercessores fazem esse papel, são os intercessores. Agora, Josué está apontando para a batalha, para a luta. Então Josué está falando do quê? Do evangelismo, do estudo, do ensino, da pregação, de ir à frente, de estar fazendo a obra de Deus. Josué fala disso. Nós precisamos de Josué, de pessoas que têm coragem de ir no mundo, de pregar o evangelho, de pessoas que fazem a obra física, essa obra física de Deus. E Moisés aponta para a oração, a intercessão. Josué aponta para a ação e Moisés aponta para a oração. Nós precisamos ter os dois. Nós carecemos dos dois para vencer Amaleque, para coibir a ação de Amaleque. É o ataque, é a evangelização, é a pregação, é o ensino, é a orientação, é o conselho, é essas frentes que nós temos de ter comunhão, de ter a interação com a palavra, com as pessoas, a ceia, os cultos. Mas nós precisamos urgentemente de Moisés na igreja,
pessoas que levantam as mãos. Foi assim que Josué prevalecia. A força não estava na espada e no braço de Josué, mas a força estava nos braços de Moisés. Veja que Arão e Hur, que foram juntos, ao ver que Moisés cansou, ao ver que Moisés sentiu a fadiga daquela batalha espiritual, você pode perceber, você pode fazer essa experiência de levantar as mãos e falar assim: ó, eu vou interceder pelo culto hoje. E você fica com a mão erguida. Se depois de 4 ou 5 minutos a sua mão, o seu braço está completamente queimando, agora levanta a mão sem querer, assim, sem propósito, só levantando a mão. Vai perceber que você consegue ficar muito mais tempo com a mão erguida, porque você está só com a mão erguida. Agora, quando você levanta a mão e você entra em intercessão, em batalha espiritual, então há um peso, você está atrapalhando, você está amarrando, você está impedindo a ação de demônios. E por isso há o peso nas mãos. Foi esse peso que Moisés sentiu fortemente. Os demônios que estavam naqueles soldados amalequitas eram demônios de guerra, demônios sanguinários, junto com homens de guerra sanguinários. E quando Moisés levantava as mãos, esses demônios perdiam as forças, esses homens perdiam as forças. Agora Moisés está cansado e Josué está perdendo a batalha. Então eles pegam a pedra, colocam Moisés sentado, e Arão ergue uma das mãos de Moisés, e Hur ergue a outra mão, e assim Moisés consegue ficar com as mãos erguidas. E Moisés com as mãos erguidas é garantia de vitória para Josué. Então Josué prevaleceu, Josué venceu através dessa intercessão. Veja que a intercessão ela deve estar pautada na palavra, porque a pedra fala da palavra, fala da rocha. Os intercessores não podem entrar em batalha espiritual por si mesmos. Eles têm que entrar na batalha espiritual pela palavra. Eles têm que estar aconchegados, assentados na palavra, certo? Porque a palavra é a força do descanso no meio da loucura dessa batalha espiritual. Ou se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos demônios e nós não conseguiríamos dormir à noite, nós ficaríamos perturbados com tanta ação espiritual. Mas a palavra colocou a pedra para ele sentar. A palavra nos dá a paz, o conforto na oração. Eu já fiz muita batalha espiritual e me cansei muito, porque eu estava fazendo a batalha espiritual e me esquecendo da palavra. Tudo que você fizer, você tem que estar sentado na palavra, certo? Agora, Arão ergue um braço de Moisés, fala do sacerdócio, pessoas que têm essa vocação sacerdotal, pessoas que têm esse desejo de ajudar os outros, são pessoas que oram. As pessoas que oram, elas têm essa unção de querer ajudar os outros. Você vê no rosto das pessoas que oram, no jeito das pessoas que oram, elas são diferentes, elas falam diferente, elas têm outra visão do mundo, porque elas estão perto do Pai. Hur levanta a outra mão e fala de realeza, de reino, de autoridade. Arão fala do sacerdócio, de sentir as dores de Josué, de sentir que Josué estava sofrendo e precisava de intercessão. Agora Hur está falando da autoridade, está dando poder à espada de Josué, é a autoridade ali da tribo de Judá. É o que nós precisamos entender. Nós vamos ter esse coração que sente a compaixão, interceder pelas pessoas, interceder pelos líderes, parar de falar mal do pastor, parar de falar mal do grupo de louvor, parar de falar mal dos obreiros, intercessão por eles, porque eles precisam mais do que todos os outros. E a autoridade, a ordenação, o comando, o mandar, o exigir, o determinar a esses demônios que sejam destruídos. Veja, Moisés estava sentado na palavra, amparado
por um sacerdote e por uma realeza. E então Josué, que estava lá no campo de batalha, sentiu o poder de toda essa intercessão e venceu e prevaleceu. Ao ler a história de Charles Finney, nós vemos que Finney foi um dos maiores evangelistas do seu tempo. E de cada 100 pessoas que ele ganhou para Cristo, 85 se manteve salvo, 85%. Em nenhum ministério de nenhum outro homem há números tão maravilhosos assim, tão espantosos. Mas o segredo de Finney é que ele havia contratado como obreiro dele para interceder por ele um homem com o apelido de Pai Nash. Havia um outro homem também. Eram 2 velhinhos que intercediam demais. Não se viam muitos desses homens, porque quem é muito de oração, ele não é muito visto. Não se vê muitas pessoas que oram bastante, porque são pessoas que estão muito próximas da presença, da intercessão. E Charles Finney, quando marcava para ir a alguma cidade, ele enviava primeiro esses 2 homens. E esses 2 homens ficavam lá 10 dias, clamando pela cidade, 8 horas por dia, 9 horas por dia. E quando Finney vinha, Finney acordava às 4 da manhã e orava às 8, até às 8 da manhã todos os dias. Ele se ajuntava aos 2 intercessores no hotel e clamava e buscava até que rompesse. E cidades inteiras se convertiam depois com uma pregação simples do Evangelho. Havia conversões em massa, porque antes esses intercessores vinham e venciam a batalha. Nós precisamos ter essa noção da intercessão, interceder pelo culto, interceder pelas pessoas, interceder pela liderança. É muito importante, foi o que Moisés fez por Josué, para que Josué vencesse os amalequitas. E os amalequitas foram derrotados porque as mãos de Moisés continuaram levantadas através da cooperação de Arão e Hur, através de um grupo que estava orando por Josué. O Senhor levante pessoas para serem intercessores e que nós sejamos intercessores, que intercedamos para que as pessoas sejam livres, libertas, saradas, para aqueles que são Josué, para aqueles que têm a vocação, a força de ir, de fazer, de pregar, que eles recebam a oração, a nossa oração. Muitos contam este fato. Havia um pastor muito abençoado por Deus. Ele colocava as mãos nas pessoas e elas eram curadas. Tinha inúmeras revelações. Já havia ganhado muitas almas para Cristo. Pregava com grande unção e autoridade. Um dia, observando a sua igreja, viu uma mulher que sempre se assentava no banco da frente e permanecia com a cabeça baixa. Ou seja, na hora do louvor, lá estava ela com a cabeça baixada, bem como na hora da pregação. Não importava o que acontecesse durante o culto, a mulher sempre se portava da mesma forma. O pastor pensou: esta irmã está sempre triste, sempre de cabeça baixa, não presta atenção em nada, nem se move do lugar em que se senta. À noite, o pastor se deitou para dormir e teve um sonho dado por Deus. Ele sonhou que tinha ido para o céu. Chegando ali, um anjo o orientou que descesse uma rua em que havia casas lindas. O pastor, vendo aquilo, perguntou: para que servem essas casas? O anjo lhe respondeu: estas são as moradas daqueles que se entregaram a Deus lá na terra. O pastor também percebeu que havia casas menores, casas maiores, e voltou a perguntar: por que há casas maiores e menores? O anjo lhe respondeu: o tamanho da casa é de acordo com aquilo que cada um realizou em prol do Evangelho. Estavam os dois descendo a rua quando, de repente, o pastor olha para o lado e vê a irmã de sua igreja, aquela que nos cultos ficava com a cabeça baixa. O pastor não acreditou no que viu. A mulher estava em uma enorme mansão no céu. Sua casa era de ouro,
uma das mais lindas daquele quarteirão. O pastor pensou: que coisa, esta mulher está morando nesta enorme e linda casa, mas não pregou como eu pregava, não curou ninguém como eu curava, não ganhou várias almas como eu ganhei. Ao invés disso, ficava na igreja sentada, sem fazer nada. Então, eu que fiz tantas coisas para o evangelho lá na terra, certamente morarei na casa de maior tamanho que há nesta rua. Enquanto pensava, os dois continuaram descendo a rua. Ao chegarem no final dela, havia uma casinha bem pequena, a menor de todas. Parecia uma caixinha de fósforo. O anjo olhou para o pastor e disse: aqui está a sua casa. O pastor, indignado, retrucou: tem alguma coisa errada. Esta casa é pequena demais para mim. O anjo respondeu: não, não é. Esta é a casa que você merece. O pastor, inconformado, argumentou: eu vi uma mulher da minha igreja em uma mansão. Ela não fazia nada, só sentava e baixava a cabeça. Eu, pelo contrário, pregava a palavra, orava para os enfermos, expulsava demônios, ganhava várias almas, e mesmo assim recebo uma pobre casa em recompensa? Em resposta, o anjo olhou firme para ele e disse: tenho uma observação a lhe fazer. Você pregava com autoridade, curava os enfermos, ganhava almas, graças à referida mulher, que baixava a cabeça em sua igreja e orava por você. Portanto, os prodígios que você fez devem-se à intercessão dela. Ou seja, Deus ouviu a oração daquela mulher e abençoou você. Naquele momento, o pastor acordou e ficou aliviado, porque era apenas um sonho. Porém, arrependeu-se de ter julgado erroneamente aquela mulher, isso é, pensando que ela não teria utilidade alguma no reino de Deus. Este é um belo exemplo, portanto, de que a intercessão traz o mover de Deus, inibindo a ação maligna em nossas vidas e em nossos cultos. Quando há pessoas compromissadas com a intercessão, obras maiores acontecem em nosso meio.